Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu fazia faxina na casa da minha tia. Tá. E ela tinha uma manicure. Uma manicure que ia na casa dela fazer as unhas dela. E eu sempre fui muito curiosa. Eu gosto muito de observar, de aprender, mesmo que não é a minha área, aquela coisa que eu estou observando. Mas eu gosto de aprender porque eu sei que uma hora eu possa precisar de praticar aquilo, né? Tá. De colocar em prática. Então ela fazia as unhas da minha tia e eu ficava sentada do lado, olhando e observando tudo. Então eu acredito que aquela manicure, ela inspirou. foi a minha inspiração. Por que eu falo que ela foi a minha inspiração? Porque eu ficava olhando, observando, e quando eu chegava na minha casa, eu tentava reproduzir em mim o que ela fazia nas unhas da minha tia. Que legal. Então, eu acredito que ela foi a minha primeira fonte de inspiração. Inclusive, o nome dela é Elisete. Já vou dizer aqui o nome dela, porque vale a pena falar o nome dela, né? Que Porque legal. E ela é através manicure dela. até hoje, Fabi? Você sabe disso? Hoje eu não sei, porque quando eu morava em Horcolândia, isso já faz mais de 10 anos que eu saí de lá, eu não sei se hoje ela é. Mas o legal é que depois ela virou a minha cliente. Mentira. Quando eu já estava bem assim na profissão, quando eu ia pra lá visitar os meus pais, ela virou. Como eu observava essa manicure fazendo as unhas, eu chegava em casa, eu tentava reproduzir. Só que eu reproduzia do meu jeito, com o que eu tinha. E aí, como eu fui ficando mocinha, né, vai criando aquela vaidade, então eu fazia as minhas próprias unhas. E as pessoas elogiavam, falavam que ficavam bem feitas, que eram bonitas e que eu deveria investir na profissão de manicure. Só Uma pergunta, Fabi, desculpa te cortar. Você já tinha bastante familiarização com serviços manuais? Sei lá, de pintura, ou não? Você escrevia bem, tinha uma letra bonita? sempre escrevi bem, eu Tá. que passava Você já matéria. tinha uma isso, habilidade quando eu manual. estudava, eu que passava matéria na lousa, quando Tá, os professores pediam. Então eu já tinha essa habilidade assim com as mãos, né? Essa coordenação boa, né? Até hoje as pessoas falam. Então, como ficavam bonitas minhas unhas, as pessoas elogiavam, só que eu não. Era uma coisa assim que eu não queria naquele momento. Eu não imaginava que eu poderia ser uma manicure. Até então, como eu estudava, meu sonho era ser professora, né? Então eu sempre falava, quando eu crescer, eu vou ser professora. Como os professores já me davam essa liberdade de passar matéria na lousa, e aquilo eu achava o máximo, então eu tinha essa. E aí as pessoas elogiavam, mas era uma coisa que eu não levava muito a sério. E na verdade, aí eu tive vários outros empregos, né? E aí foi quando eu casei, que eu falei assim, pô, eu vou ser manicure. Mas pra mim ter essa atitude de eu vou ser manicure, aconteceram situações pra eu tomar essa decisão. Que foi quando meu esposo ele ficou desempregado. E eu também estava desempregada, porque eu trabalhava em comércio quando eu O que casei. você fazia? Quais profissões você tinha antes, Fabi? Olha, eu já fui faxineira, já fui garçonete, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em loja de R$1,99, já fui babá, já tive um bar, Mentira! já vendi muita cachaça. É sério? Sério? Que legal! Sim, Fabi. sim. Meu pai, ele fez um bar, né? Isso foi antes de eu casar, o último emprego que eu tive, né? E aí eu ficava cuidando desse bar, eu vendia cachaça. Fazia tudo. Fazia tudo, né? Já trabalhei em escola, né? Porque eu sempre fui muito ótima aluna, então eu participei de uma prova na escola, eu passei nessa prova que quem passasse iria ganhar um emprego na escola, na sala de informática e teria uma renda ali mensal pelo governo, né? E aí eu tive esse bar que foi o meu último emprego antes de casar mesmo, aí quando eu casei, trabalhei em comércio, em loja de roupas, lojas super conhecidas, só que não era muito a minha vibe esse negócio de vendedora de loja, né, de roupa. E aí ele acabou ficando desempregado, e eu também estava, e a gente entregava currículos e ninguém chamava, parecia que uma... Hoje eu agradeço muito. Às vezes a gente não entende tal coisa que está acontecendo na nossa vida. A gente fica triste, chateada, a gente culpa outras situações, culpa outras pessoas. Mas hoje eu agradeço pelo que aconteceu há 10 anos atrás. Então a gente procurava emprego, não achava. E aí eu lembrei, falei, nossa... As pessoas falam que eu faço unha bem, elogiam as minhas unhas. E eu acredito que a maioria das mulheres, ela sempre tem aquela necessaire, aquela caixinha de esmalte com alicate para fazer as próprias unhas em casa. E eu tinha essa caixa com materiais. Falei, pô, todo mundo fala que eu faço unha bem. Vou começar. Vou virar manicure. Só que o meu virar manicure não era investir 100% na profissão. Eu encarava a profissão como um bico.
Maioria, né, Fabi? A maioria. Porque eu não tinha conhecimento. E, inclusive, até hoje eu falo pra geral. Tanto pra quem me pergunta quem é de fora, quem é seguidora. Não entre na profissão sem saber nada, sem pesquisar, sem estudar. Porque eu entrei dessa forma, sem ter conhecimento nenhum. Então, eu encarei como bico. Falei, vou atender aqui no cantinho da minha casa. E aí, vou continuar mandando currículo. Assim que alguma empresa me chamar, eu vou trabalhar em outro emprego, né? E aí eu comecei dentro da minha casa, só que eu não tinha dinheiro, não tinha praticamente nada para investir, porque eu e meu esposo, a gente estava desempregado e o que a gente tinha era para comer. E depois que acabasse aquele dinheiro, sabe Deus o que ia acontecer. Então, os únicos R$70 que o meu esposo tinha na conta, ele foi a primeira e a única pessoa que me incentivou. Eu cheguei para ele e falei, olha, o que você acha de eu começar a fazer unhas, né? Só que eu preciso comprar algumas coisas. Então, ele foi super atencioso, ele ali falou, não, vamos, se você quer, vamos. E a gente pegou os únicos R$70 que a gente tinha na conta e saímos de moto, combustível na reserva e fomos na perfumaria, comprei alguns esmaltes, comprei um alicate, um palito, eu lembro até a quantidade. E aí eu montei o meu cantinho dentro da minha casa. E assim, Nath, muitas pessoas acham que para você começar o seu próprio negócio, tem que começar em um lugar luxuoso. Não, eu tenho que investir R$10.000 para começar. Não, eu acho assim que nenhuma empresa começa já lá de cima, sabe? Eu acho que tudo tem um processo, todo mundo começa lá de baixo. Eu acredito que seja igual uma casa. Uma casa não começa do telhado, né? Tudo tem a base. E a mesma coisa é a nossa profissão. Então, eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei atendendo dentro da minha casa. Eu peguei a minha cozinha, passei pra sala. Peguei a minha sala, passei pra um dos quartos, né? Meu esposo ali ajudando, a gente mudando os móveis e faz a fiação pra passar a TV pro quarto. Enfim, eu comecei na minha cozinha, que era um espaço mais ou menos de 3 metros. E tinha a pia da cozinha muito simples. Sem falar que a casa, ela molhava dentro, eu tinha bastante dificuldade com a iluminação. A cliente chegava, eu tinha que puxar água, ela tinha que esperar eu puxar a água do quarto pro banheiro. Então foi muito difícil. E ali eu montei o meu cantinho, né? Montei o meu cantinho com o sofá que eu tinha, peguei o sofá que a gente tinha, um sofá rasgado. Ela sentava no sofá e você numa cadeira? Em um banquinho. Eu comprei um banquinho super simples, que na época era R$25, né? E eu sentava naquele banquinho super desconfortável e a cliente sentava em um dos sofás, né, que eu tirei da sala, que era aquele na época de 2 e 3 lugares. Sofá rasgado, a almofada toda mofada, mas eu queria... Mas foi o que eu tinha pra começar. Então eu não liguei pra luxo. Porque muitas manicures falam, eu tenho vergonha do meu cantinho, eu tenho vergonha da minha casa. Não, eu nunca tive vergonha, nunca. A única coisa que eu prezava era a limpeza da minha casa, porque a cliente tinha contato com a minha casa, então deixava sempre muito limpinho, sempre muito organizado. Nem ventilador não tinha. Eu e a cliente sofria horrores com o calor. Então o vento que entrava era o vento da porta, deixava a porta aberta. Pra circular só. Pra circular, isso. Então... foi muito difícil, não foi fácil, porque hoje as pessoas veem a gente do jeito que a gente tá hoje e pensam, nossa, isso aí assim. Teve sorte, não, né? Foi sorte. Não foi sorte. Teve todo um processo nesses 10 anos. E aí ali eu montei e tive a minha primeira cliente, né? Coloquei uma placa no portão e a minha primeira cliente foi a vizinha que morava em frente dessa casa que eu morava. E como eu sempre frisei, né? Tô frisando desde o começo até agora, que eu fazia as minhas unhas e as pessoas achavam bonitas. Mas quando eu fui atender a minha primeira cliente, ali eu falei, eu não sei fazer unhas. Eu sei fazer a minha, né? Eu sei fazer a minha. Até então, por isso que eu falo, não entre na profissão sem saber fazer nada, sem conhecer o que é a profissão de manicure, porque quando a gente vai pegar a primeira cliente, por exemplo, a gente vai se deparar com N situações. Então eu tirei... Mas e como foi esse atendimento? Foi horrível, Fabi? Não? Pra mim, hoje eu vejo como horrível. Tá. Naquela época, pra mim, foi maravilhoso, porque eu fiquei muito feliz que uma cliente veio aceitou fazer... Deu um voto de confiança. Isso, né? Um voto de confiança. Então, tipo assim, eu demorei 4 horas no pé e a mão dela, que ela fez pé e mão. Eu tirei bife de todos os dedos da mão dela. Ela voltou, Fabi? Não, nunca mais. E eu acho que ela falou até pras vizinhas do bairro, porque ninguém me procurou pra fazer unha.
Então eu tirei bife de todos os dedos, porque era uma cutícula grudada. Aí ali eu entendi, falei assim, nossa, mas a minha cutícula pra mim é fácil, a dela é difícil. Aí eu falei, opa, então cada cutícula é diferente, cada cliente tem uma cutícula diferente. Então eu tirei bife de todos os dedos. Na hora que ela me pediu a esmaltação branquinha, o sangue escorria na esmaltação. E ela pediu branquinho. Pediu branquinho. E as pessoas, tem gente que às vezes não consegue disfarçar o que ela está sentindo naquele momento, e ela não disfarçava. Ela já demonstrava assim no rosto Já tava dela cansada, já deu. a cara de insatisfação, que ela não via a hora de levantar da cadeira e ir embora. Aí terminou, e aí ela me pagou, e depois dali eu não tive mais nenhuma cliente, ninguém foi fazer mais unhas comigo, até porque então eu não sabia nada de marketing. Eu não sabia Você ficava esperando a cliente bater lá, né? Eu não sabia da propaganda boca a boca, que existia isso. Eu era muito leiga, meu negócio era vender cachaça, essas coisas, né? E aí não tive mais nenhuma cliente, ninguém que fosse fazer unhas comigo, né? E aí eu comecei a ficar desmotivada, e eu também era um pouquinho acomodada, como eu não sabia do marketing, tipo, eu acordava meio-dia, e esperando que as pessoas fossem bater no meu portão através daquela placa que eu tinha colocado. E aí acabou que começou a ficar... Deu errado, né? Deu errado no início, deu errado. E a virada, como foi? Por exemplo, olha, aconteceu isso, você desistiu? Não desisti, mas eu fui procurar opções, soluções que pra me continuar manicure. Para continuar. Então eu fui trabalhar em 2 salões, né? E o segundo salão que eu trabalhei durante 8 meses mais ou menos. Ali eu consegui ter uma experiência. 8 meses é pouco? Mas dá pra... Como eu disse que eu gosto de observar, né? Tinha outras manicures nesse salão? Nesse não. Era só eu a manicure, né? Mas como a dona do salão, ela sabia fazer unhas também, então ela acabava me passando algumas dicas. E aí eu ia colocando tudo em prática. E ali que eu aprendi a lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas é difícil. Não é só o fazer as unhas, né? Não é só fazer as unhas. Então, aprendi a lidar com cada cliente, com as situações. E aí, eu fui entendendo o que era a profissão de manicure dentro daquele salão. Como cobrar, como me posicionar como profissional para que a cliente respeitasse o meu trabalho e a minha pessoa como profissional. Então, eu adquiri uma experiência. Então, eu fui trabalhar nesse salão. Então, foi muito útil para mim, para eu poder adquirir essa experiência. E claro que eu comecei a lidar com os tipos de cutículas. Com vários tipos de unha, né? Porque tinha um fluxo no salão e cada cliente era uma cutícula diferente. Aí sim eu aceitei. Falei, não, eu preciso aprender a lidar. Até então você não tinha feito curso, nada? Ou você foi fazer algum curso? Nada. Cara e coragem. Cara e coragem. Até porque eu não tinha dinheiro pra fazer um curso. Não existia um curso online. Não era igual agora, né? E hoje, as manicures têm a faca e o queijo na mão. Naquela época, não tinha, assim, uma pessoa que eu pudesse chamar. Nem existia Instagram, na verdade. Facebook tinha acabado de começar. Não tinha uma pessoa que eu pudesse chegar e falar assim, você pode me ajudar? Virei manicure agora e eu tô com dificuldade tal. Não existia ninguém pra ajudar gratuitamente. Então, era um curso que tinha na minha cidade, né? Uma escola profissionalizante, e eu não tinha o dinheiro pra poder fazer aquele curso. Então, sem curso, sem nada, eu comecei na cara e coragem. Caramba. Eu tenho um recado especial pra você. Se você deseja entrar no mundo nail designer, fazer sucesso nessa profissão e faturar alto, eu tenho um curso online especial para você. Curso online de acrílico iniciante completo no molde. Sim, você assiste as aulas aonde você estiver, a hora que você puder. E o melhor, o preço é super acessível e vai te ajudar a alavancar a sua carreira de sucesso no mundo das unhas.